Bum! Estudos para concursos administrativo. Pro IBGE. Sobre teoria neoclássica. É um conteúdo que caiu em uma pergunta do IBGE uma vez, anos atrás. Primeiro vamos ler a pergunta, depois vamos ler a teoria. Tomara que a teoria não seja muito gigante. Administração geral e pública, assunto teoria neoclássica. Pergunta. É uma pergunta que eu errei, então só vou ler o princípio conhecido. O princípio básico de processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob a responsabilidade de cada gestor. O princípio básico, saber a quantidade de pessoas, certo? Esse princípio é conhecido como? Eu não tenho a menor ideia do nome dos princípios, entendeu? Por isso que eu errei. Eu não sabia, eu tentei usar alguma coisa que restringiria o número, mas não deu certo. O nome do princípio se chama amplitude de controle. Agora vamos ver, aplica o trequinho iniciativo. Quer dizer, a correção da pergunta. A amplitude de controle. O enunciado pergunta sobre o princípio que diz respeito à definição do número de subordinados sob a responsabilidade de cada gestor. De acordo com Chiavenato, para os neoclássicos, os princípios fundamentais de organização formal são a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a amplitude administrativa ou amplitude de controle. Observe o que diz o autor. Amplitude administrativa ou amplitude de controle. Amplitude administrativa ou amplitude de comando ou ainda amplitude de controle. 3 nomes, cara, que saco. Significa que o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Quando um administrador tem muitos subordinados, ele tem amplitude de comando grande e ampla. Coordenação, relação. Quanto maior a amplitude de controle, menor a quantidade de níveis hierárquicos. Observe que na organização alta, com vários níveis hierárquicos, um administrador acaba supervisionando menos subordinados. Já na organização achatada, um administrador supervisiona vários subordinados. Daqui tem uma imagem de uma organização alta e uma organização achatada. Tipo, só tem um administrador para um monte de setores. Enquanto na organização alta, tipo, um administrador administra 2 setores, esses 2 setores administram mais 2 setores, cada um, e daí desses 2 setores administram mais setores. Tá? Ou seja, diminui a quantidade de subordinados, mas fica mais complexa a nível hierárquico. Depois fala de outros princípios, quer dizer, deixa eu ver se é a explicação aqui. Eu achei que não ia explicar o que eram os outros trecos, mas acho que eles são princípios sim. Os nível de alçada. Esse princípio diz respeito ao alcance de atribuição da parte de administração da organização responsável por determinadas decisões. O princípio de especialização de trabalho. A especialização de trabalho foi uma preocupação da administração científica, que tem como foco a organização racional do trabalho, o estudo dos tempos e movimentação e fragmentação das tarefas e especialização do trabalhador, dentro de outros aspectos. Sobre a departamentalização. Segundo Chiavenato, a departamentalização consiste em escolher modalidades de homogeneização e de atividades agrupando os componentes da organização em departamentos ou divisões. E para terminar, sobre a unidade de comando. Esse princípio foi trazido por um cara chamado Fayol, que aparece bastante em concurso. A teoria clássica e diz respeito à supervisão única, ou seja, cada pessoa tem apenas um único exclusivo chefe. Né? Unidade, único, comando, chefe. Faz sentido. Quer dizer, o título faz sentido com o que estava escrito lá. Agora vamos ler mesmo o teoria da apostila. E acabou que não tem muito conteúdo de teoria. Que triste, né? Sobre a teoria neoclássica, basicamente, a abordagem neoclássica pode ser nada mais do que a redenção da teoria clássica, devidamente atualizada e redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações de hoje. Em outros termos, a teoria neoclássica representa a teoria clássica colocada em um novo figurino e dentro de um ecletismo, que aproveita a contribuição de todas as demais teorias administrativas. E aparecem 2 caras chamados Contz e Donnell. Apresenta os seguintes fundamentos da abordagem neoclássica. 1, 2, 3, 4, 5 fundamentos. O primeiro fundamento é a administração é um processo operacional composto por funções como planejamento, organização e direção e controle.
O segundo fundamento é como a administração envolve uma variedade de situações organizacionais e ela precisa fundamentar-se em princípios básicos que tenham de valor preditivo. O terceiro fundamento é a administração é uma arte que, como medicina ou a engenharia, deve se apoiar em princípios universais. O quarto princípio é os princípios de administração, a exemplo dos princípios das ciências lógicas e físicas, são verdadeiros. E o quinto princípio, quer dizer, o quinto fundamento é a cultura e o universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. Como a ciência ou a arte, a teoria e a administração não precisa abarcar todo o conhecimento para servir de fundamentação científica aos princípios da administração. Como principais características da teoria neoclássica, Chiavenato cita as seguintes. São 5 características. ênfase na prática da administração, reafirmação relativa aos postulados clássicos. Outra característica é o ênfase nos princípios gerais da administração. Outra característica é ênfase nos objetivos e nos resultados. E outra característica é os esqueletismos dos conceitos. Fique ligado, extra. Enquanto a administração científica enfatizava os métodos e a racionalização do trabalho, e a teoria classicista punha-se ênfase nos princípios gerais da administração, a teoria neoclássica considera os meios e busca de eficiência, mais enfatiza os fins e os resultados. Na busca de eficácia, há um forte deslocamento para os objetivos e resultados. Só para comentar, eu não entendi, não achei nada que respondia a pergunta que com base nessa coisa aqui. Voltando. Liderança, prática, cultura de universo. Não achei. Acho que essa pergunta está com o assunto errado da apostila.